Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. E hoje vamos entrar no nosso capítulo 2, continuando o assunto sobre Ásia, mas agora em específicos em alguns países. Então vamos falar hoje sobre o Japão. Então pegue o seu caderno, pegue a sua apostila e me acompanhe em mais uma aula. Bom, pessoal, eu acho que todo mundo sabe onde fica o Japão, conhece o Japão. Até porque o Brasil é a maior colônia de imigrantes japoneses, ou seja, fora do Japão, o lugar que mais tem japoneses é no Brasil. Em primeiro lugar, São Paulo. Em segundo lugar, Londrina. Terceiro lugar, Maringá. Colônia de japoneses em Maringá é muito grande, não é à toa que nós temos descendentes de japoneses na sala, pessoas que moraram no Japão na sala. Então, o Brasil ele é muito tem essa proximidade com o Japão, proximidade até cultural. A gente consome muita informação que vem do Japão, em animes, enfim, esses produtos culturais, eu estou dizendo, tá? Ou até mesmo produtos de skincare, que há pouco tempo atrás eu descobri que essa moda, a indústria do cosmético japonesa, ela é muito apreciada no Brasil e que há essa demanda de produtos, desse tipo de produtos que são fabricados na Coreia e no Japão. Mas vamos voltar para a geografia. O Japão, ele está localizado ali no extremo leste da Ásia, tá? Então, passou China, nós temos ali o Japão, entre o Mar do Japão e o Oceano Pacífico, tá? O Japão, pessoal, é formado por 4 ilhas principais e quase 7.000 ilhas menores, tá? Lembrando, a gente dá o nome disso de arquipélago, um conjunto de ilhas. Mas as 4 maiores ali é onde está a maior parte da população. Se não me engano, 96% estão localizados nessas 4 ilhas e o resto da população em ilhotas menores, ilhotas pequenas. Mas boa parte da população nessas ilhas maiores, tá bom? Bom, um relevo, pessoal. Como eu falei, o Japão é um país insular, ilhas, e ele tem um relevo bastante acidentado mesmo. Então, resultado do quê? Da ação das placas tectônicas ali na região. Então, primeira coisa, lembram do Círculo de Fogo do Pacífico? Nem coloquei esse slide aqui porque eu sei que vocês já estão cansados de ver. Sai lá da Chile, Cordilheira dos Andes, passa pela América Central, a América do Norte, ali no oeste dos Estados Unidos, sobe lá no Alasca, depois vem descendo pelo Japão, vem chegando nas ilhas ali do Sudeste Asiático, Filipinas, Indonésia, vai até a Nova Zelândia. Então, esse Círculo de Fogo do Pacífico é uma área de encontro de placas tectônicas. Então, toda essa área ela é caracterizada pelo quê? Abalos sísmicos, terremotos, né? Tsunamis e vulcanismo. E o Japão não é diferente, pessoal. O Japão ele é praticamente uma borda de placa tectônica. Então, um dos lugares que mais tem atividades sísmicas no planeta é no Japão. A gente sempre fala, né, que tem os encontros convergentes, quando as placas vão uma em direção à outra, os encontros divergentes, quando as placas se separam, os encontros transformantes, quando as placas elas se raspam umas nas outras, né? Mas o caso do Japão, ele é muito complexo, porque ele está no encontro de 4 placas tectônicas. Então, de um lado vem a placa da Eurásia, de baixo vem a placa das Filipinas, do outro lado vem a placa do Pacífico, de cima vem a placa norte-americana. Então, são 4 placas tectônicas se movimentando e causando tremores, mas ao mesmo tempo moldando o relevo do Japão. Então, não se esqueçam disso. Falo de Japão, tremores, por que tremores? 4 placas tectônicas se chocando, moldando o relevo e também trazendo consequências. Beleza? Então, todo o relevo japonês ele é resultado desses dobramentos moderníssimos no ponto de vista geológico, aconteceram ontem. Então, essa é uma região que é afetada por terremoto, é afetada por tsunami,
é afetado por erupção, tá? No Japão tem, se eu não me engano, mais de 50 vulcões ativos, tá? Não é uma coisa que a gente vê fazendo erupção todos os dias. Mas você, se chegar perto nele, vai ver que ele solta lá um piroclasto, tá fumaciando e que, vez ou outra, pode ali soltar suas asinhas e fazer uma erupção um pouquinho mais forte. Tá? Essa foto que vocês estão vendo é do tsunami. Só uma coisa, pessoal, tsunami e maremoto são sinônimos, tá? É onda grande. Que aconteceu em 2011 no Japão e que vocês veem a violência da onda, né? Ela conseguiu colocar um navio pequeno, não é tão pequeno, né? Grande, em cima de uma casa, tá? Esse mesmo tsunami em 2011 é, teve algumas consequências bem mais sérias, tá? Bom, o Japão, por ser um país que está familiarizado com tremores, ele tem uma engenharia própria, tá? Eles lá, os prédios, têm mecanismos de suportar tremores, tem mecanismos de até chacoalhar um pouco, acompanhar o sismo para não ter problemas na sua fundação. Ou seja, uma engenharia feita para aguentar os abalos. Mas em 11 de março de 2001, teve um tremor no oceano e que gerou um terremoto no continente não, é melhor, nas ilhas do Japão, e um maremoto, seguido de um maremoto, que atingiu a usina nuclear de Fukushima, tá, pessoal? A usina nuclear, eu mencionei para vocês quando a gente estudava sobre a Rússia, uma forma de você gerar energia, através da energia nuclear. E esse acidente de Fukushima, ele foi o maior acidente da história depois do acidente de Chernobyl, que aconteceu lá na Ucrânia na época da União Soviética. Curiosamente, sabe quantas pessoas morreram no acidente de Fukushima? Zero. Nenhuma pessoa morreu ligado ao acidente, tá? Morreu do maremoto, morreu do terremoto, mas ao acidente não teve nenhuma vítima. Porém, vazou muita radiação. Então eles isolaram a região em torno de Fukushima, eles evitaram até pescar durante um tempo o pescado próximo da região de Fukushima, porque sabe que vazou radiação e essa radiação foi para o mar. Tá? E só um adendo, pessoal, de vez em quando a gente pensa que tsunami é onda gigante e pensa aquela onda de 50 metros. Não é isso, tá, pessoal? No Japão, eles costumam ensinar na escola quais os alertas de tsunami. Quando você está na praia e a praia recua muito rápido, o mar recua, é um sinal de tsunami, porque ele recua para depois vir com força. E não é necessariamente uma onda de 20, 30, 40 metros. Não, tsunami pode ser uma onda de 10 metros ou até menos. Acontece que ela não é parada. Então, ela tem ali seus 10 metros e ela vai destruindo tudo no seu caminho. Tá? Ela não é uma onda muito grande, mas ela avança para dentro do continente, ou no caso ali das ilhas, e não tem como parar, beleza? Bom, e esse relevo todo acidentado, por conta desses dobramentos, por conta dos terremotos, ele dá um relevo muito característico do Japão, que é formado por montanhas, por planaltos e basicamente rocha vulcânica, um monte de basalto. Tá? Só 16% do território do Japão que é formado por planícies. Tá? E justamente nessas áreas de planície que se concentram as principais cidades e é onde que vive a maior parte da população. Então, quando a gente fala da população japonesa, a gente tem que lembrar que ela é uma população muito grande e que habita um espaço muito pequeno, ou seja, a densidade demográfica no Japão ela é muito alta. Tá? Bom, falando um pouco agora de agricultura e de matéria-prima. O Japão ele é um país carente de matérias-primas. Então, tem ferro? Tem, mas é pouco. Tem petróleo? Tem, mas é pouco. Então, o Japão, para vocês terem uma ideia, ele é o quarto maior comprador de hidrocarboneto. Petróleo, gás natural, carvão. Por quê? Ele tem isso em pouca quantidade, ele é carente desses recursos. Tá? O relevo também não contribui para a agricultura, porque é um lugar cheio de montanha. Então,
A agricultura ela acaba dependendo de métodos de terraceamento, que é aquelas escadinhas, né? Ou de curva de nível para você conseguir plantar nesse terreno acidentado. Então, tanto cultivar alimento quanto extrair matérias-primas, como ferro, petróleo e outras coisas, é muito complicado no Japão. Eles acabam sendo dependentes de outros países para ter alimento ou para ter matéria-prima. Tá? Então, por conta dessas dificuldades, a gente consegue observar que alguns hábitos alimentares do Japão vêm por conta dessa dificuldade. Então, primeiro, eles consomem dois cereais que são muito produzidos lá. Primeiro, arroz e a soja. Então, eles comem arroz no almoço, no café da manhã, no café da tarde, no jantar, porque é o cereal que eles mais plantam. Eles não têm uma diversidade igual nós aqui no Brasil, que no café da manhã comemos um cereal à base de trigo, aí no almoço temos o arroz, aí à tarde podemos comer novamente um trigo no pão, ou temos uma batata, uma mandioca. Não. A alimentação deles é basicamente arroz e soja. Aí soja tem os seus derivados, né? Tem o shoyu, tem o misoshiro, que é uma pasta de soja, tem o tofu, que é uma espécie de queijo de soja, e peixes, porque o Japão é uma ilha e uma coisa que eles mais têm é área costeira e áreas de pesca. Tá? O Japão, inclusive, que é muito criticado pela sua pesca predatória, porque eles pescam baleia, pescam tubarões, ou seja, está nadando, eles estão pescando e estão comendo. E alguns animais estão em risco de extinção. Enganam-se vocês de pensar que o japonês só come sushi, sashimi ou aquelas coisas que nós comemos quando vamos aos restaurantes japoneses, tá, gente? Aliás, o prato típico do Japão, a comida cotidiana, é longe disso, tá? Comida normal lá é arroz, o lame, que eles consomem bastante, kare gohan, que é uma carne de panela com molho de pimenta. E essa comida, o sushi, sashimi, é quase uma comida de festa, uma comida de gala. Então eles não consomem aquilo todos os dias, tá? E também quando consomem não colocam cream cheese ou goiabada igual a gente faz aqui, beleza? Mas pulando essa parte gastronômica, eles dependem muito da pesca e do cultivo da soja e do arroz. Bom, agora falando da população do Japão. Como eu disse, né, o Japão é uma das maiores populações do mundo, mas a tendência é essa população diminuir. Tá? É uma densidade extremamente alta, ou seja, pessoas por quilômetro quadrado, mas a gente observa que a população do Japão ela vem decaindo. Tá? Ela, por 10 anos seguidos, ela vem caindo. E a gente pode tem algumas ideias de que por que isso ocorre. Primeiro, o Japão ele tem os melhores índices de IDH. Lembram o que é IDH? Índice de Desenvolvimento Humano. O que é o IDH mede? Escolaridade, renda per capita, expectativa de vida, mortalidade infantil, acesso à saúde, educação, enfim, coisas que a gente pode catalogar como qualidade de vida. E né, você tem os países lá, esse índice vai de 1 até 0, e os países mais próximos de 1 são os países considerados com melhor qualidade de vida. Nós temos aí Noruega, Finlândia, que o IDH deles é 0,900 e alguma coisa, e os países mais pobres na África, que chega a 0,400 e alguma coisa. Tá? E o Japão tem o IDH extremamente alto, é 0,900 e alguma coisa. Então, é um padrão de vida bem alto. Economicamente, a população ela é a boa parte classe média, ou seja, eles recebem bem, ganham bastante e conseguem consumir bastante. A expectativa de vida é muito alta, é um país que tem uma das maiores expectativas de vida no mundo, tinha até pouco tempo atrás a maior expectativa, agora foi passado por Hong Kong, mas ultrapassa os 80 anos. Para vocês terem uma ideia, pessoal, a expectativa de vida do japonês é quase 10 anos a mais do que um brasileiro. Tá? Passa de 10 anos. Então, é muita coisa.
A gente pode presumir, então, que a população japonesa ela é bastante idosa. Contrapartida, tem uma população jovem que é pequena e que o índice de natalidade é muito baixo, ou seja, nascem poucas pessoas no Japão. Então a gente soma esses fatores: população velha, uma população jovem, ativamente econômica, que não tem filhos. O que a gente tem? População crescendo. A população do Japão ela é muito velha. E isso gera alguns impactos, como quais, né? A pirâmide etária do Japão ela tem um problema muito grande. Por quê? O crescimento populacional é baixo. Então a ideia da pirâmide etária é ter uma forma de uma pirâmide, né? Uma base bastante bem larga, que é o nascimento, que as pessoas vão morrendo naturalmente no curso da vida, e ela no seu topo, as pessoas mais velhas, ela vai diminuindo. O Japão não. A base dela é extremamente curta, é pequena. Por quê? Não nascem pessoas no Japão. O índice lá de nascimento é muito baixo. Ela se mantém, porque a mortalidade infantil também é baixa e a qualidade de vida é alta. E quando chega no topo, em vez dela ir se afunilando, aliás, ela vai se afunilando, mas ela demora mais, porque as pessoas vivem mais no Japão. Isso indica o quê? Cada vez mais o Japão vai se tornar dependente de mão de obra de imigrantes. Há um tempo atrás, o Japão ele freou a entrada de imigrantes. Várias pessoas saíram daqui do Brasil, conseguiram a cidadania, foram para lá, trabalharam lá, mas o Japão ele começou a frear, justamente porque vinha muito imigrante. No ano passado, eles tiveram que fazer o contrário, eles tiveram que abrir para imigrantes. Por quê? Estava faltando mão de obra. Por conta do seu desempenho econômico, o Japão é um país que tem uma indústria que é robótica. Então, não necessariamente ele vai precisar de novos trabalhadores, porque robôs vão fazer esse tipo de trabalho. Mas vai precisar de trabalhadores para outras coisas, para áreas onde não são utilizadas robôs ou para algumas áreas mais sensíveis que precisam de trabalhadores. Então, se a população do Japão continuar decrescendo, eles vão precisar cada vez mais de trabalhadores imigrantes. Tá? Porque o trabalhador é a espinha de qualquer economia. Se você não tem trabalhador, o país não produz, ele quebra. Tá? Bom, mas mesmo com todos esses problemas geográficos de área de placas tectônicas, de tsunami, terremoto e vulcão, mesmo com a ausência de matéria-prima e problemas na agricultura, mesmo com uma população velha e com um crescimento populacional baixo, o Japão hoje ele é a terceira maior economia do mundo. Já foi a segunda, mas hoje foi ultrapassado pela China, primeiro os Estados Unidos. Tá? E por que isso, gente? Coisas bem simples: educação, ciência e tecnologia. O país que investe nesses três princípios tem tudo. É uma receita tão simples, mas que parece que ninguém consegue seguir. Então, o Japão, pós Segunda Guerra Mundial, saiu destruído da Segunda Guerra, investiu em educação, tecnologia, trabalho, ciência e hoje é a terceira maior economia do mundo. Como eu falei, já foi a segunda. É, a vida de um japonês, como eu já falei, ela é um dos melhores IDHs, então a qualidade de vida é muito alta. A maior parte da população, ela não é rica, mas a gente pode classificar como classe média, ou seja, eles têm acesso a produtos e serviços de maneira muito mais fácil do que um brasileiro. E a receita está aí, basta a gente seguir ela, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Gostaria de agradecer a vocês. Peço que fiquem em casa, lavem as mãos constantemente. Um beijo, um abraço e até mais.